E sábado é um bom dia para a gente fazer um balanço do noticiário da semana. Sabe como é, Mário? Muitas vezes o ouvinte não consegue acompanhar de perto o que está acontecendo, os desdobramentos, e aí com um pouco mais de tempo a gente recebe aulas de quem entende do assunto. O grande destaque desta semana é global, porque tem impactos, obviamente, aqui no Brasil, e é nisso que a gente está de olho, é o tal tarifaço de Donald Trump. As tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros que foram anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, que representa um impacto muito profundo aqui no Brasil e para outros países também. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o doutor em Relações Internacionais, professor Sidney Leite, para falar justamente sobre essas relações, como é que fica aqui o nosso país. Professor, obrigada mais uma vez por falar com a Band News FM, por nos atender no fim de semana. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Débora, Mari, um grande prazer em conversar com vocês. Temos aí tivemos, né? Uma semana recheada de fatos, né? Bastante significativos. Bom, então para contextualizar o nosso ouvinte que agora com mais calma está absorvendo e tentando entender o noticiário da semana, vamos começar lá do início para contextualizar. O que é que acontece? Porque Donald Trump já vinha falando sobre a possibilidade de elevação de tarifas há um tempo, não se esperava algo tão significativo de 50%, que traz uma série de impactos, principalmente para alguns estados como São Paulo. Mas de forma geral, vamos voltar o que teria levado a essa medida, professor? Vamos. Nós podemos voltar, inclusive, ao primeiro governo Trump. Trump acredita, e ele acredita isso mesmo antes de entrar diretamente na política, que a elevação de tarifas de importação deve ser a política levada a cabo pelos Estados Unidos para enfrentar dois problemas que ele e o governo, tudo que ele representa, não é, acreditam, que é a desindustrialização da economia americana. Ele acredita que isso é algo extremamente negativo, não só tirou empregos, mas também diminuiu o poder de interferência dos Estados Unidos nas diferentes questões da agenda internacional. No primeiro governo, ele colocou em prática, inclusive em relação ao Brasil, com a questão do aço, mas ele tinha um governo que impunha restrições que ele não conseguia levar a cabo, né, de uma forma intensa, radical, como ele acredita que deve ser, medidas como essa. No segundo governo, isso mudou. No segundo governo, ele formou um governo muito mais afinado com essa ideologia e ele consegue liderar, né, de uma forma muito, como eu poderia definir, de uma forma muito tática, sem muito planejamento, mas elevando tarifas a patamares, né, nunca tão elevados como marca não só a história dos Estados Unidos, mas inclusive a história entre os Estados Unidos e o Brasil. No caso brasileiro, há uma dimensão política que está expressa na carta, que é o único documento que nós temos para analisar, na carta que ele enviou ao presidente do Brasil, uma dimensão política muito acentuada. Né, predomina muito mais a dimensão política do que a dimensão estritamente comercial. Embora, com outros governos, isso também aconteceu, mas não com um grau tão elevado. Se temos aqui o caso da Colômbia, que inclusive o governo colombiano teve que voltar atrás, mesmo o episódio da África do Sul, acusando sobre um suposto genocídio liderado pelo governo, Panamá, Canadá, mas no caso do Brasil, sem dúvida, isso se acentuou e Débora, para não ficar muito longa a minha exposição, Mário, temos aí um fato importante que a gente não pode perder de vista, né? Que foram as posições, especialmente do governo brasileiro, defendidas durante a reunião dos BRICS. Isso foi encarada pelo presidente dos Estados Unidos como uma provocação e ele reagiu na proporção que ele entendia que deveria ser feita. Resumidamente, esse é o contexto, né? Professor, bom dia.
essas relações ficam estremecidas. A gente sabe que já não tem uma sintonia muito grande de Lula e Trump, até pela questão do Bolsonaro. Essa questão política vem se acirrando, mas em algum momento, o senhor acha que esse período aí de início de agosto até lá vai ter um diálogo, uma conversa, ou esse tipo de pronunciamento, como ontem Lula no Espírito Santo, dando uma cutucada também no filho do Jair Bolsonaro, no deputado federal Eduardo Bolsonaro, isso pode ir causando um clima que vai deixando cada vez mais difícil esse momento já conturbado? Mário, a tua pergunta é muito interessante. Eu me debrucei muito tempo e ainda continuo estudando as relações Brasil e Estados Unidos. É o tema da minha tese de doutorado, inclusive as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, que é uma relação muito longa. Os Estados Unidos foram, não é, o primeiro ou um dos primeiros estados a reconhecer a independência do Brasil. E temos um histórico de relações, na maior parte do tempo, muito boa com os Estados Unidos. Veja, toda a construção da economia cafeeira do Brasil, principal produto de exportação do Brasil, desde a segunda metade do século XIX até os anos 30, foi feita numa relação estreita com os Estados Unidos. O que eu estou querendo dizer é que não se pode jogar fora um passado tão intenso, um histórico de relações tão positivas para ambos os países. Então, num dado momento, é fundamental que saia de campo uma certa disputa política com viés populista muito claro, né, e entre em campo os diplomatas. O Brasil tem uma equipe de diplomatas, do ponto de vista técnico, extremamente bem preparada para iniciar negociações. Essas negociações elas precisam ter fóruns específicos, elas não podem se dar por intermédio de discursos ou da rede social, projetando a narrativa de bolhas ideológicas. Nós estamos falando aqui de uma questão muito pragmática, que são os interesses econômicos, comerciais, especialmente do Brasil, que é o nosso foco, não é? Então é necessário, é extremamente necessário que esses canais sejam retomados. E aí eu faço uma observação que me deixa um tanto quanto perplexo. Até o momento, nós temos aí mais de 6 meses do governo Trump, não é? Nós não tivemos uma reunião de cúpula séria, extensiva, ou sequer um contato, ao que tudo indica, entre o nosso ministro das Relações Exteriores e o seu par norte-americano, né? O Marco Rubio. Isso é extremamente preocupante, porque nós estamos falando de dois países líderes do ponto de vista continental. Os Estados Unidos é um líder global, mas o Brasil é o grande líder do subsistema, né, da América do Sul. Então, não é possível se manter uma relação tão fria e uma relação que se dá por intermédio de ações impulsivas. Nós temos aí dois líderes, sem entrar aqui numa discussão ideológica, que são extremamente impulsivos e com um substrato narcísico muito elevado, não é? Que é o presidente Lula e o Donald Trump, embora em campos ideológicos diferentes. Que saia essa impulsividade e que entre um pragmatismo, principalmente da parte, né, dos interesses brasileiros, que são muito grandes em relação aos Estados Unidos, né? Às vezes a gente escuta um discurso, isso não é tão importante, o Brasil vai sair ganhando. Esse tipo de argumento é absolutamente obscuro e sem nenhum fundamento na realidade. Os Estados Unidos é muito importante para o Brasil sobre vários aspectos. Infelizmente, nós só importamos em torno de um pouco mais de 1% de tudo aquilo que os Estados Unidos consomem. Esta é uma boa, mas também tem uma má notícia, quer dizer, a gente tem um campo de expansão muito grande. Então, um litígio entre Brasil e Estados Unidos, com base em questões de natureza política, sem dúvida, são altamente prejudiciais, notoriamente, à economia brasileira. Professor, a gente sabe que Donald Trump também
conhecido por ser firme nos seus discursos, mas muitas vezes fica na palavra, fala, volta atrás. Então, primeiro, até que ponto existe espaço para uma negociação, porque a nova taxa deve entrar em vigor já no dia 1º de agosto, é uma data que já está se aproximando. E, então, primeiro existe um espaço para negociação, dado esse clima e essas relações comerciais mais tensas, e o Brasil pode optar por retaliar, de alguma forma, os Estados Unidos, também com alguma taxação? Débora, o que você falou em relação ao presidente Trump é corretíssimo, não é? Ele tem lá os seus conceitos, as suas práticas de negociação que vêm da época em que ele trabalhava na indústria, trabalhava, né, no setor imobiliário, negociava preço de cimento, de drywall com os fornecedores, e ele projetou isso para a sua atuação política, né? Ele joga muito alto. Essa é uma tática de negociação chamada jogo alto, jogo baixo, né? Então ele joga muito alto para conseguir pequenos ganhos, não é? Isso tem marcado aí esse segundo governo. Veja, é absolutamente natural que o governo brasileiro promova retaliações equânimes àquelas que provavelmente a partir de agosto serão colocadas em prática. O Brasil não pode afinar, não é? Em relação a isso. Ele tem que ter uma posição firme, uma posição de altivez. O Brasil é uma potência média do sistema internacional. Agora, nós não podemos cair no jogo que o Trump propõe, que é de fazer do aumento de tarifas ou de medidas protecionistas a política comercial. Isto é um erro estrutural de planejamento econômico. Quando um Estado ele eleva a taxa de importação de um produto, como, por exemplo, o Brasil faz com o carro, né? A taxa de importação de um carro, né, que qualquer um de nós queira importar de um outro país, ela é altíssima, porque o governo brasileiro, e não é esse governo, essa é uma postura atávica, né, dos governos brasileiros, joga uma taxa lá em cima para que a nossa indústria automobilística. Então, essa ação não é uma ação estruturalmente que a gente possa dizer que não se deva usar, elevar taxas alfandegárias. Agora, não se pode fazer dessa tática uma política de médio e longo prazo. Isso tem um tempo, não é? Então a gente não pode entrar nesse jogo. É fundamental aproveitar brechas que vão se abrir para negociações, separar o máximo possível a questão política da comercial. É claro, nenhuma decisão de política comercial não tem uma dimensão política, mas não político-partidária, político-ideológica, não é? Porque isso não leva a absolutamente nada no longo prazo. Isso, sem dúvida, pode trazer um resultado mais imediato em termos de aumento e baixa de popularidade de um ou do outro, mas no longo prazo isso não se sustenta, não é? Até porque, Débora, aí me permite uma observação, não é? Como eu falei, o Brasil ele não é um país importante para o sistema, digamos, econômico, para o sistema comercial de negócios norte-americanos. Infelizmente, nós temos uma participação pequena. Os Estados Unidos é o país que mais compra no mundo. E esse país que mais compra no mundo compra pouco do Brasil. Então, nós devemos lutar por uma inversão de sinal, vender mais para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um ótimo mercado consumidor. E lembremos também, não é? O Trump, ele passará. Nós podemos ter, a partir já do ano que vem, com as eleições, um presidente enfraquecido. E daqui a 4 anos, se não houver virada de mesa, é muito provável que os democratas voltem ao poder. Então, nós não podemos confundir conjuntura com estrutura, né? Eu estava vendo, só fazer uma ponderação, que o setor de pescados, de frutos do mar, os frigoríficos estão preocupados, esses empresários,
por conta de mercadorias que já estavam a caminho, né, para Estados Unidos e tudo, e agora há essa preocupação, como é que vai ser? Vai ter que ter um outro ponto para fazer essa exportação. E além dessa questão comercial e política que o senhor falou, professor, dessa separação, mas a gente sabe que já começa aquele jogo de xadrez de aliados de um, de outro, também querendo ali fazer um posicionamento, e é um ano véspera de eleição para marcar o posicionamento. Paulo, aliado de Bolsonaro, também vem crescendo, já foi também ministro, ele dizendo que se encontrou, né, a gente trouxe agora há pouco informação, com o encarregado de negócios da Embaixada Americana no Brasil, e aí tem toda essa questão, a repercussão de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. É difícil separar essa questão política, ainda mais tão próximo de eleição e com esse jogo de xadrez já sendo colocado, né? Sem dúvida, isso interessa aos atores políticos, né? Trazer um tema que vai possibilitar uma agenda de discutir soberania, liberdade, autonomia, que são conceitos, digamos, comuns, né, ao campo político. É muito difícil, como o Mário, você falou muito bem, separar, né? Sem dúvida, um fato tão importante como esse, de elevação de tarifas alfandegárias de produtos brasileiros, embora a carta seja muito genérica. E, Mário, acho que você seguiu uma linha muito interessante para a gente pensar e para o nosso ouvinte / espectador compreender. Talvez a discussão mais clara se dê, não propriamente em setores, vai prejudicar a exportação do aço brasileiro, mas a gente pensar em termos de empresas. Vamos pensar uma empresa, qualquer produto, né, que tenha 40% dos seus negócios vinculados à exportação para os Estados Unidos. Imaginem o que é, do dia para a noite, você praticamente perder 40% de toda a atividade produtiva comercial de uma empresa. E é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de medidas estatais, né, que vão repercutir duramente na sustentabilidade dessas empresas. E a empresa, dizia o grande estudioso da administração Peter Drucker, a empresa tem uma dimensão social, né? Ela tem empregados, esses empregados têm famílias, essas famílias são consumidoras, que vão deixar de consumir produtos. Então, não interessa esse debate político. Ele vai acontecer, as redes sociais vão ficar, do ponto de vista de escala, dominadas por esses assuntos, mas cabe aqui exatamente, tem uma outra expressão que é muito usada nos Estados Unidos, né? Tirar as crianças da sala e colocar os adultos para começarem a discutir. Né? Então, só para ilustrar rapidamente. Pois não, Mário. Desculpa interrompê-lo. Duas manchetes, por exemplo, de jornais e imprensa também, assim como a Band, que a gente vem trazendo, mas, por exemplo, Estadão. Setor de pescados diz a Lula que tarifaço de Trump pode afetar 25 mil empregos. CNN, setor de pesca paralisa exportação de 1.500 toneladas para os Estados Unidos. Isso é um impacto muito grande para a nossa vida, né? Muito grande. É muito grande. Infelizmente, eu escutei de alguns interlocutores, especialistas, dizendo nós vamos substituir. E isso não se dá do dia para a noite. A gente está falando de laços, de estruturas, de uma constituição de uma empresa de longo prazo que mantém relações comerciais com uma outra empresa americana, fornece insumos. Isso não se dá do dia para a noite. Não é? Essa mudança, não é? Então, portanto, não interessa ao que há de mais fundamental do ponto de vista econômico e comercial, um confronto com os Estados Unidos. Isso vai contra a nossa história. Nós temos uma reciprocidade muito rica, tivemos episódios de confrontos. Aqui eu cito o período de implantação do regime militar no Brasil, o conflito entre o governo Geisel e o governo Carter, mas é uma história
construída de uma forma indelével, de cooperação, de crescimento mútuo, algo que eu tenho muito carinho, a gente pensar a política da boa vizinhança, não é? E que o Brasil teve grandes ganhos, inclusive econômicos, Volta Redonda, o desenvolvimento da nossa indústria de base, se deu por uma ação diplomática brasileira exitosa, que nos levou, inclusive, a lutar do lado correto na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, nós temos aí uma história que não se reduz a interesses políticos circunstanciais, a todos laços econômicos muito fortes que devem ser priorizados, e os líderes políticos, especialmente brasileiros, devem ter um bom senso de colocar em primeiro lugar o interesse do Estado brasileiro, o interesse da economia brasileira, como você falou, de empregos, de famílias, não é, que estão diretamente relacionadas aí a decisões estapafúrdias como essa de elevação de 50% das taxas alfandegárias. Conversamos aqui na Band News FM com o professor Sidney Ferreira Leite, doutor em Relações Internacionais, mais uma vez dando uma aula para o ouvinte aqui da Band News. Tenho a impressão que vamos voltar a conversar bastante pelos próximos dias, viu? Porque está longe de chegarmos a uma solução e a gente continua acompanhando os desdobramentos. Professor, obrigada, um bom fim de semana e até uma próxima. Um bom fim de semana, Mário, Débora. Um grande prazer falar na rádio, que eu ouço todo dia. Um forte abraço. Obrigada. 7h58.